Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e eu assisti a série brasileira Cangaço Novo, que está disponível no Amazon Prime e que é uma série espetacular. Espetacular mesmo, é muito, muito boa, é ambiciosa pra caramba, e são 8 episódios, e gira em torno de enfim, resumindo sem spoiler, mas gira em torno de um cara chamado Baldo, que quando, na infância, ele foi adotado por um militar de São Paulo, foi morar em São Paulo, ele era de uma cidade pequena no Nordeste, e agora adulto, o pai dele está doente, e ele volta à sua cidade natal em busca, talvez, de uma herança que possa ajudá-lo a pagar o tratamento do pai, e lá ele descobre que ele tem 2 irmãs, descobre o passado da sua família, se envolve, digamos assim, nas intrigas políticas locais e com um bando especializado em assaltos a banco nas cidadezinhas pequenas da região. Primeiro, que a série tem uma vantagem, que eu acho que é uma vantagem que deve ser destacada, é que ela é enxuta. Ela não é aquelas séries em que você sente assim que ela poderia ter 3 episódios a menos, mas ela vai, sabe, enchendo linguiça para poder se distender e ocupar até um número de episódios X. Não, o que está ali você sente que é necessário. Não existe essa enrolação. Isso eu já acho que é um mérito muito grande, porque 90% das séries produzidas atualmente, você sente claramente que elas são estendidas mais do que elas precisariam ser. E é impressionante, porque mesmo sendo enxuta, ela inclui coisa pra caramba, se você para pensar na trama principal, que vai envolver, né, assaltos, vai envolver a relação entre os personagens, são muitos personagens complexos, bem desenvolvidos, a dinâmica entre esses personagens, as intrigas políticas locais, a apresentação da cidade em si, da personalidade da cidade, enfim, o passado desses personagens, o passado político da cidade, a mitologia, digamos assim, da série, em que você tem a figura, que é uma figura do Amaro, vaqueiro, que era o pai do protagonista e que é visto nessa cidade meio que como quase que um par do Padre Cícero, e a gente percebe isso, essa devoção a essa figura, e a série estabelece isso bem, e ao mesmo tempo tem uma estrutura interessante, em que todo episódio começa com um flashback, e que são flashbacks que vão aos poucos preenchendo algumas lacunas na trajetória do personagem. E ao mesmo tempo, tem uma estrutura geral que eu acho muito elegante. De novo, sem dar spoiler, mas digamos assim, algo que serve de motivação para o personagem no primeiro episódio, vai ter uma consequência praticamente na última cena do último episódio. Digamos assim, tem uma estrutura geral, que é a estrutura que eu acho muito elegante, de amarrar as pontas. Enfim, e ao mesmo tempo, isso é outra coisa que eu acho bacana e que casa com essa coisa que eu falei de ser enxuto. Não é o tipo da série que fica enrolando, por exemplo, ao fazer uma revelação, digamos, o espectador descobre alguma coisa e a gente sabe que a gente vai passar a série inteira esperando um momento em que os personagens vão descobrir aquilo que a gente já sabe. E fica extraindo até muito mais do que seria crível dessa falta de comunicação. Ela não faz isso. Vou dar um exemplo que não existe na série, tá? Porque eu não quero dar spoiler. Esse exemplo que eu vou dar realmente não existe na série. Mas vamos dizer assim, se você descobrisse, por exemplo, na série, a gente descobre uma cena, por exemplo, que um personagem, na verdade, é um robô. Westworld, a gente descobre que é um androide. E aí você esperaria, o espectador descobre, você ficaria 3, 4, 5 episódios esperando que os personagens descobrissem aquilo, vai ser uma revelação imensa. Não, talvez no mesmo episódio ou no episódio seguinte os personagens descobrem aquilo e vão reagir àquilo. E depois vai ter uma outra revelação. Enfim, a série, os roteiros, eles não ficam... e o roteirista-chefe, se eu não me engano, Fernando Garrido, se eu não me engano, não ficam enrolando para fazer essas revelações, para extrair muito mais do que aquilo poderia oferecer. E eu acho isso muito bacana. Ao mesmo tempo, em que até pelo cenário, a série usa muitas tropes, muitas convenções do western, né? Remete muito ao western e os diretores, o Fábio Mendonça e o Ali Muritiba, excelentes, né? Eles dividem os trabalhos, 4 episódios um, 4 episódios outro, e os dois fazem trabalho memorável, assim, é realmente um trabalho... Eu vou falar um pouquinho mais sobre direção, inclusive, de sequência de ação daqui a pouquinho, mas é um trabalho sólido pra caramba dos dois. Usam essas convenções do western de uma maneira orgânica, né? E até o uso das locações é muito inteligente. Minha cidadezinha ficcional de Cratará, ao menos eu imagino que seja ficcional, 99% de certeza que é ficcional, mas aquela cidadezinha,
apesar da cidade ser ficcional, obviamente foi rodado em locação, o que para mim já é outra grande vantagem, porque se você pega boa parte das séries produzidas hoje em dia, é tela verde, o tempo todo, green screen, green screen, green screen, mesmo a bobagem, assim, um cara tá atravessando a rua, vamos fazer no estúdio, projeto, não, aqui você vê claramente rodado em locação e não adianta, falar, tecnologia, hoje em dia, boa pra caramba, a gente não vê a diferença, é óbvio que a gente vê a diferença, né? O nosso olhar reconhece a realidade. Então, só o fato de você ver os personagens nas locações, sejam a geografia local ou o tempo, né? o clima local, ou seja, rochas ou a seca, ou enfim, o solo rachando aqui, ou enfim, o que quer que seja. E são vários cenários diferentes, várias locações diferentes, você sente a solidez, né, a verossimilhança daquilo. E cria uma verossimilhança muito grande e é utilizado também de uma maneira muito orgânica pelo filme, né, no sentido de conferir personalidade e atmosfera à narrativa. E isso até diz respeito até digamos assim, ao passado histórico da região. A série, por exemplo, tem... Isso não é spoiler, tá? Mesmo. Tem um momento na série em que a figura de Lampião e Maria Bonita surge. E poderia soar como uma menção gratuita, porque é cangaço novo, então a gente... Não, mas não é uma menção gratuita. Da maneira como eles surgem, de novo, é orgânico, contribui para a narrativa, contribui para o desenvolvimento do personagem, ajuda a gente a entender um pouco mais sobre os personagens e os dilemas que eles estão vivendo. É inserido de uma maneira muito inteligente, ao mesmo tempo em que os diálogos também refletem a cor local. Né? Não é aquilo que normalmente a gente vê e fala assim, ok, mas são diálogos artificiais, é um roteiro. Né? Os personagens, a gente está vendo direitinho os atores lendo as falas, que não seriam as falas que a gente normalmente associaria à cultura local, ou aqueles personagens. Não, os personagens soam como, eu ia dizer como eles deveriam soar, ou pelo menos assim, como no nosso imaginário eles soariam normalmente. Tem uma fala, por exemplo, só dar um exemplo. Para mim é uma das melhores falas da série. E se você para pensar no papel, ela não faz sentido. É uma personagem que fala para outra assim. E se a gente fizer aquele negócio que dá certo, e aí ele der certo, aí dá, não dá? É um negócio assim. E você fala assim, não tem nada a ver, não tem o menor sentido. Tem todo o sentido do mundo na maneira como... Você sabe exatamente o que a personagem está dizendo, o que ela quer dizer, qual que é o subtexto que ela fala. E é claro que para isso contribui muito as performances. E uma das coisas mais lindas e ricas dessa série é o desenvolvimento dos personagens. Ela tem as suas tramas, tem os seus incidentes, mas ela não esquece jamais que esses incidentes eles são movidos pelos personagens. Os personagens são complexos, multidimensionais e os atores são sensacionais. Primeiro, as ações têm consequências. Não é, de novo, como muitas séries da atualidade, acontece uma coisa no episódio seguinte aquilo já foi esquecido. Acontece uma coisa de morre alguém. Não é spoiler dizer que vai morrer gente numa série que é sobre assalto a banco. Né? Mas, por exemplo, morre um personagem. Aí chega no episódio seguinte, normalmente, já até esqueceu que aquele personagem morreu. Aqui não. Os personagens lembram que os personagens que outros morreram. Eles sentem a perda dos personagens. Matar não é algo trivial. Assim, é isso, é uma série de assalto, de violência, né? Claro, mata. Não. Tem um peso. Tomar a decisão de matar alguém tem um peso, modifica a pessoa, né? Pelo menos para a maior parte dos personagens. Alguns não, são sociopatas, mas assim, quase. Mas, de modo geral, a ideia de matar não é uma coisa trivial só porque funciona a narrativa. Mata porque se matar cria um impacto. Não. Aquilo tem um peso. Eu gosto disso. E outra consequência, um personagem machuca, né, um machucado grave, você espera que no próximo episódio ele vai surgir com uma bandagenzinha ali e pronto. Não, aqui ele vai para o hospital. A gente vê o personagem no hospital. Ele tem que ir para o hospital, é óbvio que ele tem que ir para o hospital. E isso dá, de novo, é uma coisa da verossimilhança. Né? E a relação, de novo, entre os personagens. Aí eu tenho que falar do elenco, que é um elenco sensacional. O Alan Souza Lima, que faz o Baldo, o protagonista, ele já tinha feito e se destacado muito naquele filme, né? São dois filmes, A Menina que Matou Seus Pais, O Menino que Matou Meus Pais, e ele faz, se não me engano, o Christian Cravinhos, e faz muito bem. E aqui ele confere a trajetória do Ubaldo, do primeiro ao último episódio, a reticência dele no início, ao modo reservado, e a forma como ele vai abraçando aquele modo de vida, e vai abraçando o seu passado. É natural a maneira como isso vai acontecendo, e de uma intensidade muito grande. Né? Os integrantes do bando, né? O Adélio Lima, que faz o Sabiá, e os atores veteranos também. A Hermila Guedes, com um papel, não vou dizer que é pequeno, não é pequeno, mas é menor, né? Não é protagonista.
mas tem uma complexidade ali que tem a ver até com questão de classe econômica, que eu vou discutir daqui a pouco, e que ela reflete isso muito bem. A gente vê a integridade da personagem, mas ao mesmo tempo uma certa, digamos, lealdade à sua classe, digamos assim, que é muito rico isso. E é óbvio, a Marcélia Cartacho, que é brilhante em absolutamente tudo que faz, e aqui, de novo, é um papel menor, mas que tem uma importância fundamental para a narrativa. Mas eu não posso deixar de mencionar, tem também o Pedro Lamy, né, que faz um par com a personagem da Dinorah, que eu não posso deixar de mencionar, que para mim é aquilo que eu vendo a série, a cada cena com essa atriz chamada Alice Carvalho, eu ficava impressionado, que composição, né? No início, a raiva, né? Você vê que é um personagem que ela sofreu a vida inteira e agora ela decidiu que ela não vai mais deixar ninguém passar por cima. E ela é combativa, hostil, às vezes desnecessariamente, e perigosa. Ela ressoa, a gente vê que ela é perigosa, que qualquer um ali que falar errado com ela pode ser próximo, corre um risco. Essa intensidade que ela tem e a maneira como ela vai suavizando a personagem ao longo da série, e vai mostrando vulnerabilidade, a relação... perdão. Porque a relação, por exemplo, que ela estabelece com o Pedro Lamy, que é o ator que faz o par dela, né, o companheiro dela na série, e é uma relação tão delicada. Tem um episódio que tem uma relação que foca um pouquinho o primeiro ato, se não me engano, do episódio, na relação dos dois, e é um afeto tão grande, é um carinho tão grande que é manifestado ali, que você compra totalmente o amor da personagem, mesmo que ela não seja uma personagem que se permita a roubos de emoção. É um trabalho que, se fosse em língua inglesa, Emmy garantido, porque é um trabalho, meu Deus do céu, que revelação essa Alice Carvalho. Mas como eu falei, de um ponto de vista de direção, é uma direção muito sólida. Por exemplo, quando a gente fala de sequência de ação, as sequências de ação são por exemplo, os assaltos a banco. Que a gente pode dizer que, né, vão ter alguns assaltos a banco ao longo dos episódios. Cada assalto ele tem uma dinâmica diferente, ele tem uma lógica diferente. Na maneira como é filmado, na maneira como como a mise-en-scène se dá, e até na estratégia e no estilo dos assaltantes, de uma violência gratuita inicial, inconsequente, a maneira como eles vão sendo moldados, digamos assim, pelo envolvimento com o Baldo, e vão criando uma certa, não só responsabilidade, mas até certa consciência de classe. Mas de um ponto de vista de filmar, de ação, a montagem, uma montagem também de todos os episódios, são vários montadores. Eu vou citar um porque, enfim, é uma leitora antigo, e foi até que me chamou a atenção para a série. Falou, você podia ver a série, eu montei 2 episódios, e realmente me passado em branco, eu não estava atento para a série, que é o Renato Gaiarsa, mas não é só ele, a montagem de todos os episódios. São montagens, é uma montagem muito que sabe se equilibrar entre as sequências de ação, o dinamismo, a tensão, e as sequências que se concentram, as cenas que se concentram no desenvolvimento dos personagens, intenções menores que são interpessoais em vez de serem por causa de coisas que os personagens fazem. Aqui passa a ser o que os personagens sentem, mas a montagem ilustra isso. E tem um plano de sequência, eu não sei se é no 4º ou no 5º episódio, e plano de sequência é um negócio curioso, porque eu até comentei com o Luca. Falei com ele, pô, tem um plano de sequência no 4º ou 5º episódio. O Lucas falou, tô de saco cheio de plano de sequência. Porque hoje parece que toda produção tem que ter um plano de sequência. E ele tem razão. Muito plano de sequência gratuito, sem função narrativa nenhuma. A não ser dizer, olha, né, eu falo que são coisas que diretor que é mamãe, olha o que eu sei fazer. Faça em função nenhuma só para ele aparecer. Aqui não. O plano de sequência, que é um plano de sequência de uns 3 minutos que acontece durante o assalto, começa em cima da caminhonete, no banco, envolve explosão, enfim, é complexa e contribui pra caramba para a construção da tensão da cena. É brilhante esse plano de sequência. Mas também a fotografia, que ela vai desde o funcional, né, através do uso de lentes apropriado, por exemplo, para salientar a proximidade de um personagem, ou uma sensação de claustrofobia, ou um quadro incerto para gerar tensão, até momentos que tem um propósito puramente estético muito bonito, como planos em contraluz, em que aproveita o pôr do sol e, de novo, a filmagem em locação é brilhante. A trilha, uma trilha também evocativa, lindíssima.
enfim, de um ponto de vista técnico, não há o que dizer em relação à série. Realmente a série notável. E que tem, como eu falei, enfim, ela não nega a sua brasilidade, e isso, inclusive, no que diz respeito a temas. A maneira como, por exemplo, o que significa até o uso do cangaço novo. A série ela não fica mastigando, por que cangaço? Mas, ao mesmo tempo, de um ponto de vista histórico, fica muito claro o que ela quer dizer com isso. Por que cangaço novo, não simplesmente os arrastões no Nordeste, o título, né? Arrastões no Nordeste, o bandido, não, é cangaço, tem um propósito. Né? E isso não só através da referência a Lampião e Maria Bonita, como eu falei, mas que quando ela já vem, esse paralelo já foi muito estabelecido, mas através de uma sensação, de uma discussão de consciência de classe mesmo. A gente fala, por exemplo, eu falei mais cedo da personagem da Hermília Guedes, é muito interessante que, embora exista uma lealdade, digamos a ela, personagens que são da família Vaqueiro, que é uma família, que é uma outra família da região, mas que é uma família, obviamente, tradicionalmente mais humilde, existe uma lealdade dela para com o marido e com os seus, digamos assim. É interessante, por exemplo, quando dois personagens vão para o hospital, e é um detalhezinho, mas eu acho brilhante isso, um personagem vai para a enfermaria, o outro vai para o quarto particular. Quando a gente vê um e vê o outro, um está na enfermaria, o outro no quarto particular. Embora eles sejam próximos e tenham sofrido aconteceu a mesma coisa a eles que levou eles ao hospital, mas um vai para o quarto particular e outro para a enfermaria. É brilhante porque diz tudo sobre a relação entre os personagens, até de um ponto de vista histórico da relação das duas famílias nos flashbacks, né, como uma família praticamente utilizando a outra, porque é isso, você tem o proletário, os que trabalham, e você tem aqueles que sugam e aproveitam, mesmo que numa autoilusão progressista, queiram acreditar que são aliados. São aliados até o momento em que não interessa mais ser. E ao mesmo tempo, é claro, tem referências que são extremamente contemporâneas, não são só históricas. O fato de você ter um personagem que sai numa motociata, não é preciso ser um grande gênio para você entender o que está acontecendo ali, né? Eu gosto disso, da série desenvolver esses temas que são temas sociais e que estão inseridos na própria, inevitavelmente inseridos na narrativa. De novo, é uma série brilhante, brilhante, brilhante. Me encantou imensamente o trabalho de todos os envolvidos, todos os envolvidos. Eu não consigo encontrar um elo fraco em Cangaço Novo e eu espero muito que venha a ter uma segunda temporada, porque é de dar orgulho você ver um trabalho como esse. Mesmo assim, a sensação de orgulho. Eu fiquei orgulhoso vendo a série. Porque a série, de novo, está numa plataforma internacional e ela mostra para fora e até para dentro, para quem se dispor a assistir, né? Porque está numa plataforma, dispuser assistir, enfim, porque está numa plataforma que é acessível, que é a Amazon Prime, pessoas que muitas vezes têm preconceito com a nossa produção audiovisual e que eu sempre digo que o Brasil tem uma das produções audiovisuais mais ricas do mundo de um ponto de vista de qualidade artística e técnica mesmo. Hoje a qualidade técnica é muito boa, mas muitas vezes é ignorado, até mais pelos nossos do que lá fora. Então dá orgulho e dá uma esperança, quem sabe agora, né, com algo que é mais acessível, assim, a pessoa não precisa nem sair de casa, as pessoas descubram a qualidade do nosso audiovisual, que é maravilhoso. E eu estou encantadíssimo com Cangaço Novo. É isso. Só para encerrar, eu vou dar uma aula gratuita na próxima quarta-feira, dia 30 de agosto. O link está aqui na descrição. Vou fazer um curso em setembro, outubro. Se você estiver vendo esse vídeo, sei lá, em 2029, sem desistir mundo, né? O aquecimento global é um momento. Ignorem o que eu acabei de falar e concentrem só e busquem lá o Cangaço Novo se você ainda não assistiu. Tá bom? Um grande abraço. Próximo.